Fala galera, bem-vindo a mais um Escuta Tech, um canal onde tem muito sobre empreendedorismo, muita tecnologia, e hoje eu trago aqui Marcelo Henrique, o fundador da UpView. Hoje a gente vai discorrer bastante sobre tecnologia, sobre empreendedorismo, e sobre inovação, porque eu acho que a ideia de fato é a gente entender como inovar, porque tecnologia nova nós temos todos os dias, mas como inovar, como que eu trago a tecnologia para ajudar as pessoas, para trabalhar preditivamente, E hoje, Marcelo Henrique, welcome man. Muito obrigado, Vini. Tudo bem? Muito feliz aqui, bicho. Antes da gente conversar um pouquinho sobre perguntas, detalhes técnicos das soluções da UpView, ideias, empreendedorismo, pessoas, vamos falar um pouquinho de você, assim, cara. Você é um rapaz super jovem, 24 anos, você comentou? Tenho 24 anos. Fala um pouquinho de você, assim, de onde que veio, por que você decidiu... Eu sei que na tua família tem bastante pessoas de engenharia, de empreendedorismo, enfim, mas me fala um pouquinho de você desde pequeno, cara, como que você chegou hoje, assim? Na minha família, como você disse, tem muitos engenheiros, muitos empreendedores. Cresci nesse ecossistema de empreendedorismo, de inovação, de querer resolver problemas. Sempre tive essa paixão muito grande por tecnologia, por coisas que estavam surgindo no mercado. Desde pequeno, gostava de abrir equipamentos, ver como funcionava. Em casa, sempre fui o filho responsável por consertar as coisas. Legal, curioso, né? Exato, super curioso. E isso aí, acumulando com a influência do meu pai, do meu avô, que é um super empreendedor também, meus tios, e aí isso foi acumulando e hoje cheguei aqui onde eu tô, tive a oportunidade de empreender também, utilizar todos os conhecimentos que eu tive da base familiar, da base acadêmica na faculdade, e graças a Deus hoje eu tô aqui indo super bem com a UpView, com outras empresas também, mas é basicamente isso, Então, super bacana a oportunidade de estar aqui hoje, agradeço imensamente por ter me convidado, equipe sensacional, e eu acho que vai ser um papo super bacana. Que legal, cara, que legal. Foi difícil de chegar, foi tranquilo? Cara, foi difícil, conhece São Paulo, Um trânsito surreal, cada vez pior. É que não tá chovendo hoje. Se tivesse chovendo, talvez eu ainda não estivesse aqui, mas foi super bacana, foi super tranquilo então para vir e importante que cheguei, Show de bola, legal. Cara, você assim, serviu exército, é isso? Eu servi exército em 2020, foi uma das maiores experiências da minha vida. Eu servi o CPOR, que é o Centro de Preparações de Oficiais da Reserva. Legal. Me formei lá como oficial de cavalaria. E lá eu pude, além de todo o conhecimento técnico militar, eu pude adquirir conhecimentos que eu uso hoje no meu dia a dia, como disciplina, resiliência, trabalhar sob pressão, ter que tomar uma decisão quando parece que não tem um caminho certo, saber também aplicar questões de comando. Então acho que isso foram fatores essenciais que eu tive ali do jeito. Foi difícil, teve que ralar lá no dentro. Começo deve ser bem difícil, cara? Nossa, Você sai do conforto da tua casa, pra ir pra um... Como que é? Nunca não tenho noção, assim, Cara, primeiro você se aplica, O CPOR é concursado, então você vai estar lá participando com umas 4 ou 5 mil pessoas para 175 vagas, então você tem que de fato querer entrar. E lá dentro você vai ser formado um líder. Eles chamam de escola de líderes justamente porque eles ensinam ali na raça como você tem que tomar a decisão de comando, como você vai comandar numa eventual guerra, ali, um eventual conflito, você vai estar ali à frente de uma tropa, então você tem que ter capacidade mental e física para ter esse comando. Então, você entra lá eu entrei com 19 anos, eu era muito jovem e não sabia de nada ainda da parte militar, só da experiência que eu tive de família, que meu padrinho foi militar também, então ele me passou algumas coisas, mas entrando lá dentro você tem aquela experiência maçuda de campo básico, que é um acampamento militar que você vai logo no início do seu ano, e lá eles simulam atividade de guerra mesmo, Você vai estar ali nadando em barro, você vai estar... você vai ter sua tipo tropa de elite ali, pra entrar no BOP ali. Exato. Você vai... Putz, cara, você
você vai passar por cada perrengue lá dentro, mas no final das contas você entra chorando e sai de ter entrado, mas sai chorando querendo ficar, porque é uma experiência que te molda, que te desenvolve caráter, né? Apura seus valores, então acho que é uma experiência muito bacana e eu sou muito grato por ter vivido ela também. Que legal, cara, que legal. Tem que ter uma baita resiliência e disciplina, né? Acho que deve ser um negócio assim complexo. Exato, se você não tem, você vai criar, porque lá é nível... Ou vai ou racha, né? Exato, você vai estar lá dentro todo dia, principalmente no início, você tem inspeção até de barba, eles passavam algodão, se prendesse um algodãozinho na sua barba, você já perdia seu final de semana. Nossa. Se você chegasse 2 segundos, 10 segundos atrasado, num local que foi determinado uma hora, tchau final de semana. Então eles te forçavam a ser uma pessoa disciplinada, pontual, e isso tudo hoje todo mundo que passa lá dentro consegue trazer esses valores para a vida profissional, para a vida pessoal, e é uma experiência assim surreal. Que legal. Eu acho que eu prestei na época, nem estudei assim, fui mais tinha um colega meu que passou, acho que é ESA, Escola de Sargento. Escola de Sargentos. Eu acho que o meu colega, ele tá lá, inclusive, foi para outro estado agora, mas ele era apaixonado, e eu falei, eu vou fazer também. Me inscrevi, não tinha estudado na época, mas eu lembro que eu fiz num ginásio, a prova bem grande, assim. Fazer a corrida, teste legal, físico, mas, né? Cara, eu tô... Legal, muito bom, cara. Que legal, assim. Muito, muito bom. Você trabalha na parte, assim, com energia eólica, é isso? Exato. Eu fiquei um pouquinho mais de 2 anos na parte de geração de energia eólica renovável, legal, né? Na General Electric, aqui em São Paulo, aqui pertinho, inclusive. E lá eu fazia parte do time de CMS, que é Condition Monitoring System. Legal. É uma função conhecida como médico das máquinas, porque a gente através da leitura de dados de uma turbina eólica, a gente consegue determinar se aquela turbina vai quebrar, se ela vai ter um problema num rolamento ou em diversos outros setores, tudo através de sensores que são colocados na turbina, né, em posições estratégicas. E esses sensores são sensores de vibração, e eles ficam como se fosse o ouvido e os nervos da turbina. Tudo aparece em forma de como se fosse um cardiograma para a gente. Então, você entende qual que é um padrão de funcionamento, e quando existe alguma fuga daquele padrão de funcionamento, de acordo com todas as variáveis que existem, a gente determinava quanto tempo aquela turbina ia continuar rodando, o que ela tinha de problema, solicitava inspeção, parava a turbina, porque a previsibilidade é muito importante no setor eólico e também em outros setores, justamente porque uma turbina parada é um prejuízo tremendo para uma empresa. Então, mas é bem parecido com os testes da turbina de um avião ou nada a ver assim? Cara, não tem muito a ver. Até onde o meu conhecimento vai em turbina de avião, são setores diferentes, porque os componentes da turbina eólica, eles são compostos ali. Existe o main bearing, a gearbox, que é a caixa de engrenagens, então é aquela quantidade grande de engrenagens junto com rolamentos rodando infinitamente ali durante o dia, numa velocidade X. E aí, como qualquer coisa que está suscetível ali ao atrito e rodando o dia inteiro, forma-se desgaste. Esse desgaste leva a uma trinca, essa trinca leva aí um colapso na turbina. E quanto tempo demora, assim? Qual que é a média vida? Depende muito do local da turbina, do modelo da turbina. Existem hoje modelos imensos de turbinas e Mas em Fortaleza tem bastante, né? Tem Fortaleza, inclusive a proximidade com o mar afetava demais. Eu via muito problema com salinização, que vinha ali do mar e infiltrava dentro da turbina e corroía os componentes metálicos da turbina, o freio secundário. Então a gente enfrentava vários tipos de problema e vários tipos de variáveis que podiam causar esse tipo de problemas. Então, foi uma área ali que eu fiquei 2 anos, e no final dos 2 anos eu ainda tinha muita coisa para aprender. O pessoal que tinham colegas lá meus que estavam há mais anos e sempre falavam para mim aprendendo diariamente. Todo dia, porque são imensas variáveis, muita coisa pode acontecer, mas também te dá
eu fiquei perplexo como o poder da previsibilidade é incrível. Assim, a gente, através de dados, no mundo das exatas a gente sabe que dados não mentem, né? Então, quando surgia um alarme lá, a gente sabia que tinha alguma coisa, a gente investigava, às vezes levava dias para investigar o que aquela turbina tinha, mas a gente achava, mandava inspecionar e aí achava o problema lá na turbina, uma trinca que poderia causar até um acidente, né? Tem turbina aí que explode pelo Brasil, pelo mundo afora, então foi uma experiência muito bacana que depois, a gente ainda vai conversar sobre isso, mas que depois deu a ideia aí da previsibilidade na parte de drones aí. Que legal, que legal. Vamos falar um pouquinho da UpView, né, cara? A UpView, ela começou com marketing, né, no ramo digital, foi isso, né? Exato. Como eu tinha falado, meu pai sempre trouxe muita inovação para minha casa, né? E eu sempre tive aquele contato e numa vez eu vi que ele trouxe um drone. Um drone que ficou parado ali. Toma aí, filho. Nem era para mim, ele trouxe ali que ele filmou uma das empresas dele e aquele drone ficou estacionado lá em casa, mas eu nunca tinha dado atenção. Legal. Aí na faculdade eu fiz engenharia mecatrônica e numa das matérias eu tive engenharia de drones e eu fiquei fascinado com o poder ali que tanto da parte mecânica quanto da parte eletrônica dos drones, e aí eu comecei a olhar diferente pro drone que tinha lá em casa. Comecei a fuçar, como sempre, assim, comecei a ver como funcionava, testar. E aí eu vi um super potencial. Caramba, tem uma câmera acoplada num dispositivo que voa a 4 km de distância, e começou a vir diversas ideias de oportunidades que eu podia aplicar aquilo. E aí eu tinha um colega na faculdade, um grande amigo meu chamado João, que sempre que eu tinha uma ideia eu compartilhava com ele, até hoje eu chego falando as ideias. E ele é um pouco mais sensato que eu, então ele às vezes me dá uns freios. Corta um pouquinho, exato. Né? E aí eu cheguei na faculdade, eu lembro que eu cheguei pra ele e falei, pô, João, o que você acha? Eu chamei ele de JV, né? O que você acha da gente abrir uma empresa de drone? E eu lembro que uma coisa que me tocou muito foi que ele não demorou muito pra falar, bora. E aí, daquele dia em diante, eu comecei a tocar, comecei a criar logotipo, desenvolver a marca, a identidade visual. E aí, mais eu tinha o desafio que era, eu sou jovem, tô entrando no mercado, difícil demais. Sim. Tô entrando num mercado que é difícil, que tá em crescimento aqui no Brasil. É uma tecnologia que ainda é pouco desconhecida, pouco regulamentada, assim, não é tão fácil hoje em dia você chegar por aí, soltar um drone e sair voando. Não existe leis específicas ainda que determinem onde você pode e onde você não pode. Esse é um ponto legal, desculpa te cortar, mas eu fui para Califórnia e comprei um drone lá, caríssimo, né? 3,5 pau, quase $4.000. Cheguei aqui, fui subir na minha rua lá, na rua do meu pai, não saía do lugar. Que é isso, cara? Tá quebrado? E cara, o que você falou, né? Não tem regulamentação, não tem orientação, né? Não tem orientação, hoje em dia é meio várzea, assim, onde você pode ou não. Eu moro perto do aeroporto de Congonhas, lá o drone nem sequer liga os motores, ele é proibido. Mas eu vi recentemente uma notícia falando que a DJI, que é hoje a líder aí do mercado, vai tirar esses bloqueios aí, que vai ficar por conta do operador. Não sei até onde isso é bom e até onde é ruim, porque um drone hoje em dia, inclusive o que você comprou, deve ser um drone mais robusto. Sim. Então, se eu ligo um drone robusto, não sei pilotar, eu já vi tantas pessoas ligando o drone e não sabendo pilotar, acontecendo acidente ali, batendo, fica desesperado. E carga de você acertar um avião, alguma coisa assim, um drone numa turbina de avião, se um pássaro derruba um avião, um drone derruba também. Né? Então eu não sei até onde isso é seguro, né? Mas é algo que eu acho que é uma grande dúvida que existe ainda nesse mercado, é como que vai ser as leis para esse tipo de operação. Mas, enfim, a gente começou a tocar a ideia, começou a tentar entrar no mercado, e a gente viu que na parte técnica, que é onde a gente queria primeiro ofertar serviço, que é na parte de inspeção, na parte de acompanhamento de obra, às vezes um serviço topográfico, era muito difícil de entrar no mercado, que é um mercado que hoje em dia tinha pessoas com os drones muito mais caras, potentes, e a gente estava ali no início. Então a gente mudou a estratégia e falou, vamos começar antes pelo marketing, que é onde a gente talvez tenha mais acessibilidade, a gente consiga
chegar de um jeito melhor. E também hoje em dia quase ninguém mexia com drone na parte de marketing. E você chegar nichado, eu sou uma empresa que faz serviço aéreo para filmagem, você já começa a conquistar melhor o cliente, né? E aí não deu outra, a gente começou a entrar, a gente conquistou como eu tinha sido militar, eu tinha um acesso ali no quartel, comecei a oferecer meus serviços ali para o pessoal que estava se formando. Acho que o maior desafio que tem hoje em dia é você ter que convencer alguém que você vai oferecer um serviço bom sem ter um portfólio para isso. É difícil, né? É muito difícil. É muito difícil. E aí, cara, foi 100 nãos até a gente conseguir um sim no início. E aí a gente teve a oportunidade de trabalhar. A gente trabalhou de graça várias vezes, fez produção, a gente começou a impressionar o pessoal gostou muito. E aí, depois da área militar, a gente começou a ver as possibilidades, começou a comprar drones novos, expandir ali as nossas ferramentas. E aí começou a crescer bastante a parte do setor militar. Chamei mais um colega que serviu comigo na época, que tem uma cabeça bem empreendedora também, chamado Thiago, para tocar a parte militar, já que ele tinha esse know-how, e para eu conseguir ter mais foco no business, né, na prospecção do negócio. E aí foi que eu identifiquei mais um buraco no mercado que a gente conseguiria resolver, que é na parte de engenharia civil. Legal. E na parte imobiliária. E dentro dessa parte tem muita coisa para fazer. Na parte de engenharia civil, hoje em dia, inclusive, é o nosso braço mais forte, que a gente faz tanto a parte técnica como inspeção de prédios. A gente consegue botar drones onde um ser humano não consegue chegar, e a gente consegue fazer uma inspeção ali de um empreendimento que está subindo, reduzindo o risco para rápido, né? Muito mais rápido. Muito mais ágil. E também fazer, por exemplo, cálculo volumétrico. Quando você está construindo ali um empreendimento, você contrata uma carreta de areia, chega a carreta de areia, despeja ali aquela quantidade de areia absurda. Ninguém consegue calcular, ver se você está realmente recebendo. Eu sempre tive essa dúvida, cara. Exato. Será que o que eu paguei está vindo para mim? E aí, utilizando os sensores do drone junto com as suas câmeras, a gente consegue hoje fazer um cálculo volumétrico e dar um dado bem preciso pro comprador ali, enfim, construtor. Exato, pro cliente ali, de quanto que está sendo recebido. Então, e além disso, a gente também consegue atuar na parte de marketing, trazendo aí a parte do acompanhamento de obra, porque você compra um estúdio, hoje em dia que está absurdo o mercado da parte de estúdio. Se eu compro um estúdio, eu quero saber se vai ser entregue, né? Porque hoje em dia você tem que conquistar o cliente, a construtora e a incorporadora tem que passar uma credibilidade. E o acompanhamento de obra foi um modo da gente fazer isso. A gente mensalmente vai nas obras, faz uma vistoria total, faz o inspecionamento, manda pro CEO da construtora para ele também acompanhar como que está a obra dele, porque às vezes ele tem diversos empreendimentos e precisa saber, não tem como ir individualmente cada um. Então a gente manda um relatório para ele e em paralelo a gente também faz a parte de marketing para o cliente final dele, para mostrar que o prédio, o futuro apartamento da pessoa tá desenvolvendo. A gente faz o antes e depois, a gente fala o que falta, a gente usa vários elementos, o VFX para trazer essa imersão. E, enfim, tem diversas áreas aí que dá para atuar nessa parte de engenharia civil. Cara, isso é muito legal, cara. Assim, eu acho que... Vou até dar uma dica aqui. Galera, eu tô com um empreendimento parado aí com o pessoal da Eco Group, não sei se você conhece. Mas tá mais de um ano parado, tá, galera? Então, eu vou contratar aqui o Marcelo, porque paguei uma grana lá em Alphaville 4 nesse negócio e tá parado. Então, Eco Group, contrata aqui o Marcelo e ajuda a gente aí, porque eu não tenho visibilidade nenhuma de como que tá a obra, tem que entrar, reclamar, falar com um monte de gente, cara. Exato, e querendo ou não, às vezes o proprietário da construtora chama a gente e é uma forma da própria construtora se autocobrar, porque eu preciso fazer um acompanhamento mensal para entregar para o meu cliente final que a obra dele vai ser entregue. E contratando a gente consegue fazer esse serviço, mostrar para
para você como que está a sua obra e você entrega para o seu cliente final, você dá aquela credibilidade, você mostra como sua construtora está evoluindo, porque um prédio leva de 2 a 3 anos para ser entregue. Então, esse acompanhamento de obra é uma forma de você ter um controle, uma divulgação mensal do seu serviço, porque eu acho que é isso que é importante. Sim, isso é exatamente isso. A gente tem que usar as ferramentas. Redes sociais estão em alta. O pessoal hoje em dia, não sei quantas horas passa no TikTok vendo Reels. Sim. Então, você utilizar isso e se adaptar ao mundo que está hoje é importante. Independente aí de quanto tempo tem a sua empresa no mercado, a gente precisa estar se adaptando. Isso é um baita golaço. Então, eu tô bem triste com a EcoGroup, tá? Só para você aproveitar. UpView Brasil, hein? A gente está esperando seu contato. É isso aí, cara. Legal. Você teve a oportunidade de ir para Tanzânia, né, cara? Me conta um pouquinho dessa história lá. Foi com a UpView que você foi fazer? Dá um overview pra gente. Certo, vamos lá. Quando me formei na faculdade, né, eu optei ali, em vez de participar de festa de formatura, eu sempre tive muito desejo em fazer um voluntário na África, né? Sempre estive ali relacionado sempre me envolvi em coisas voluntárias aqui no Brasil, mas era sempre na parte mais de animais. Inclusive eu participei de um projeto super bacana chamado Empatati, aqui no país, que a gente resgatava cães e animais de rua e ia atrás de casas e tudo mais. Hoje em dia o projeto está fantástico, está funcionando super bem. Legal. E aí eu vi a oportunidade ali de ir para Tanzânia, e já que eu tinha acabado a faculdade, ia ter um gap ali de tempo para eu poder viajar. Sempre amei muito viajar. E eu não pensei muito, porque se você pensar, você não vai. Porque meu primo Gugi, ele fez isso em 2017, ele foi para essa escola na Tanzânia. E eu sempre ouvi muitas histórias dele, como que tinha sido lá, como tinha sido o impacto dele no colégio. E aquilo me gerou muito interesse. Me formei, comprei a passagem sem pensar muito, para o mês seguinte fui. Só a passagem de ida e de volta, eu mal sabia o que eu ia fazer lá. Conversei com o diretor do colégio, falei que eu tinha uma produtora, que eu podia fornecer um documentário para o colégio em nome da minha produtora, para divulgar a causa, e ele abraçou a ideia. Fui para lá, a gente foi 40 e poucas horas de voo só para chegar na cidade, porque era um voluntariado raiz. Nossa. Tem a Tanzânia, tem Dar es Salaam, que é uma cidade muito famosa da Tanzânia, e no canto esquerdo da Tanzânia tem Mwanza, que é uma cidadezinha perto do Lago Vitória, que falam que foi o berço da civilização. E nessa cidadezinha de Mwanza você pega um ônibus, assim, você vai com as galinhas lá por 50 minutos até o interior, numa vila. Que legal, e nessa cara. vila a gente que tinha o colégio lá. E uma coisa fantástica que... Primeiro você fica em choque, porque é uma pobreza inimaginável. Não é perigoso, cara? Sim. Isso é um ótimo ponto. Eu achei que seria perigoso, né? De início a gente quer... Sim, tem um preconceito, assim, né? Exato, a gente sai do Brasil, a gente tá acostumado aqui a sair, principalmente em São Paulo, você sai na rua, você tem que... Não pode muito andar na rua celular sozinho, celular na enfim. mão, você já fica em choque, você tem que manter uma visão 360 ali. Sim. E você chega lá sabendo que você está num país que tem uma condição mais pobre, e você tá... Eu, por exemplo, fui sozinho com 3 malas só de equipamento, caríssimos equipamentos ali, porque eu queria fazer um negócio bem feito. E aí a minha preocupação era, será que vou ter algum risco de ser roubado, alguma coisa? Mas eu fiquei surpreso como a segurança do país é algo cultural e não que vem não por conta de polícia. Tá. É a questão cultural mesmo deles. A gente saía ali na vilazinha para jogar futebol com o pessoal local. Eu levava minha câmera, deixava minha câmera no chão, com um monte de gente em volta, porque eles amam tecnologia. Eles ficam fascinados. Você tira um celular da mão, eles ficavam perplexos como o celular funcionava, porque é tão isolado da sociedade aquela vila que se você achasse celular lá, era celular de botão. Exato. O único que eu vi com celular touch foi o diretor do colégio, que inclusive foi o meu primo que deu para ele em 2017 um celular, e ele tinha.
Então, quando eles veem um negócio tecnológico, eles achavam fantástico, a minha câmera ficava lá, todo mundo ficava em volta, mas ninguém pegava. E eu conversando com um cara local, eu falei, nossa, eu tô surpreso que ninguém aqui pega nada, né? Tipo, eu tô andando tranquilamente aqui, o pessoal olha e tal, mas ninguém faz nada. Ele falou, aqui você pode ficar tranquilo, que ninguém vai fazer nada, porque a gente sabe que o país depende do turismo. E se a gente fizer alguma coisa com alguém daqui, vai ser um efeito dominó. Você vai chegar no seu país, você vai contar que foi assaltado, isso vai gerar um efeito cascata, e o nosso turismo, a nossa fonte de renda vai cair. Então, aqui ninguém vai fazer nada, faz parte da nossa cultura não respeitar o próximo. Então, eu voltei mal acostumado de lá. Que legal, e aí, enfim, no colégio a gente produziu o documentário, eu fiz as gravações, eu fiquei 2 semanas em um colégio fazendo a gravação, que foi o principal, que é a Safe Brain Academy. A gente ficava o dia inteiro lá, eu com outros voluntários, e acabou que no final você faz tudo, né? Tipo, eu fiz o documentário, mas aí quando eu acabei as captações eu fui para lecionar aula de matemática, inglês, e também dei aula de fotografia, que foi incrível, né? Porque eu formava uma fila de alunos para aprender como funcionava uma câmera. E o que mais me impressionou foi que aqui a gente está acostumado, na nossa escola, quando a gente é pequeno, a ser aquela meio várzea, né? Você não quer estar na escola, você quer estar brincando na rua. Sim. E eu esperava chegar lá e ser disso para pior. Mas eu cheguei lá e vi que a criançada querendo estudar e aprender. A criançada, elas queriam estudar. Elas não tinham condições nenhuma, mas elas iam todo dia arrumadinhas com o uniforme do colégio, engravatadas. Que legal, bonitinhas. Sentavam na mesa seja ela com 4 anos ou 14 anos, que eu acho que era a maioridade que tinha lá, elas sentavam, eles tinham livros que eram tipo... não tinham páginas, não tinha tudo... bem precário, mas eles faziam a letra direitinho, eles focavam na aula, os professores iam para lá também, focavam em dar aula. Eu fiquei a educação deles, eu lembro que eu estava dentro de uma aula, dando aula junto com o professor, e aí acabou a aula, eu fui pro fundo da sala para mexer um pouquinho no celular, para responder mensagem, e foi a hora do intervalo. Eu reparei que ninguém estava saindo da sala. Aí chegou um professor em mim e falou, você precisa sair, porque se você não sair, nenhuma das crianças elas saem, porque tá na educação delas que o professor deve sair da sala antes dos alunos. E eles ficavam sentadinhos esperando eu sair. Então, foi um choque de realidade. Eu pude produzir um documentário que hoje está lá na nossa página da UpView, no YouTube. Então, quem quiser assistir para conhecer um pouco do ecossistema do colégio pode ir lá. E eu vi como a tecnologia pode democratizar essa questão do acesso à educação, né? A gente levou equipamentos, eu consegui ensinar eles como funcionava, até um celular como funcionava, mostrei vídeos, mostrei como funciona a câmera, como funciona o drone, e eu vi esse poder, eu achei fantástico, e hoje eu estou fascinado, querendo voltar para lá o quanto antes para poder ver um pouco do resultado que a gente trouxe. A gente hoje faz campanhas para arrecadar dinheiro que vão 100% lá para o colégio. E foi uma experiência fantástica. Que legal, cara. Parabéns. Eu tenho vontade de fazer, ainda não tive tempo, talvez, mas é algo que eu vou fazer com certeza. Quando quiser, só me chamar legal, que eu te passo ali os caminhos para conseguir. Combinado. Voltando aqui para UpView, né, hoje com drones, né, como que você integra ali e utiliza a AI nos drones, né, e os benefícios que isso traz, né? Certo. Como que você, trabalha preditivamente usando AI? Como que o time de tecnologia integra tudo isso hoje, enfim? Certo, perfeito. Bom, a gente está expandindo para a parte de IA. A gente hoje está se fundindo com uma empresa chamada Hectra, que é uma empresa que desenvolve IA para diversos setores do mercado. E eles se uniram com a gente para a gente solucionar um problema, né? Uhum. Recentemente eu estava tendo muito contato ali com alguns fundos de investimentos, e dentro desses fundos de investimentos, alguns deles teve uma menina que falou que tinha uma fazenda e perguntou se a gente fazia alguma espécie de monitoramento em fazenda, né?
Aí eu comecei a pensar muito sobre isso. Eu conversei inclusive com um dos meus sócios que hoje toca aí toda a parte de engenharia e fundos imobiliários, que é o Yuri, fantástico. Hoje ele prospecta a empresa de um jeito muito fantástico. E a gente começou a conversar, eu comecei a pensar, e aí eu comecei a ver as notícias das queimadas que tiveram no passado, aqui no Brasil e no mundo. E surgiu a ideia, eu vi a capacidade dos drones que hoje estão surgindo no mercado também, com câmeras térmicas, com a questão autônoma, e me veio a ideia de fazer a unção do drone autônomo com a IA, para fazer legal. a previsibilidade de incêndios. E dá para fazer isso, cara? Como que... Cara, dá. A gente hoje está em fase de laboratório, a gente já está testando as câmeras térmicas, estamos fazendo a classificação de incêndios. Mas como que funciona, né? Hoje em dia, a gente tem um drone como exemplo, o drone Dock 2 da DJI, que é um drone que ele voa de modo 100% autônomo. Ele tem uma cápsula, que essa cápsula abre, ele sai, voa, faz toda a inspeção com câmera térmica e volta para a cápsula fecha e ele carrega sozinho por indução. Que legal. Ou seja, não é necessário uma mão de obra humana ali pilotando. E em junção desse drone com a IA que a Hectra está desenvolvendo para a gente vai conseguir fazer a classificação de possíveis focos de incêndio, utilizando tudo IA. Ou seja, o drone vai sair numa fazenda, numa plantação, vai fazer toda a inspeção, vai detectar a temperatura do solo e a gente vai conseguir inclusive detectar caso exista uma possível chance de acontecer um incêndio. Como? A gente vai fazer, por exemplo, o drone vai voar a cada 30 minutos. Na primeira rodada ali, ele detectou que um solo em determinado local está a 45 graus. Ele tira uma foto? Ele é em tempo real. Ok. E ele vai processando via IA e ele identifica ali... Exato, faz o processamento de imagem via IA, detectou ali que aquela região está 45, gravou, voltou para a doca dele. Quando ele saiu de novo, ele detectou que aquela mesma região está a 60 graus. Beleza. Ele identificou ali que está aquecendo, existe um possível foco. E aí que está a sacada. A gente vai conseguir fazer esse envio esse relatório, enviar para a equipe de segurança da propriedade, avisando, existe um possível início de foco de incêndio naquela região. Aí a equipe de segurança vai lá, sendo algum possível foco de incêndio que esteja para acontecer, que às vezes é umas coisas banais, às vezes é uma garrafa que foi jogada para fora de um carro, aquela garrafa em contato com o sol forma uma espécie de lupa, um foco de calor grande e pode dar início a um incêndio. Então, tem coisas ali que são muito bestas e podem causar um incêndio. A gente vê o poder de incêndio. Tem pessoas que não têm noção, né, cara? Exato. E a gente sabe que mesmo o incêndio, quando ele começa, o primeiro foco de incêndio, ele é invisível ao olho nu, porque normalmente acontece de manhã, sol, você não consegue ver aquele focozinho de incêndio acontecendo e quando é percebível já está num nível que não dá para controlar, apenas administrar aí. E a gente vê o que aconteceu no passado, o que aconteceu agora em Los Angeles também. Então a nossa solução, aquilo ali foi uma destruição, né, cara? Uma destruição total. É a mãe natureza atuando aí, então, e cada vez a gente tende a piorar esse cenário, dada a crise climática que a gente tem, que a gente está experimentando, né? Enfim, e esse é um método que a gente quer trazer para o mercado para solucionar, tanto reduzindo o custo para o produtor, quanto para o meio ambiente, para a gente conseguir aí evitar uma catástrofe no ano que vem. E, em paralelo também, visto que os períodos de incêndio acontecem ali num determinado tempo do ano, a gente quer também oferecer o serviço de segurança para as propriedades rurais, usando também inteligência artificial junto com o nosso drone. E essa inteligência vai ser capaz de detectar invasão, furtos, porque hoje a CNA, que é um observatório de crimes no campo, ela determinou aí que 49% dos crimes em campo é relacionado a furtos de insumos, porque os insumos são muito caros e existem hoje quadrilhas especializadas em roubar insumos de grandes produtores. E esses insumos... O cara entra lá, invade e rouba soja. Exato, rouba Exato. E aí, nem produto final, mas, por exemplo, um agrotóxico. Cara, o agrotóxico mesmo?
Exato. Insumos mesmo que vão ali, que são mais caros. Uhum. E o pessoal está se especializando nisso, por isso inclusive Caramba. que os produtores estão contratando uma escolta armada para proteger essas bases, e essas escoltas têm um custo alto e a gente quer aí estar podendo trabalhar com elas, reduzindo o número do efetivo, reduzindo o risco do erro humano, porque ter um ser humano ali olhando e fazendo a detecção à noite, inclusive o monitoramento à noite, você está suscetível Sim, total. a ter um erro. Um cara cansado ali pode É. não ver, então o drone não acontece isso. A gente vai estar lá 100% do tempo rodando no ar, detectando câmera térmica, a gente vai, seja dia, seja noite, a gente vai estar lá observando. Então tem inúmeras possibilidades de atuação que a gente pode... Então são vários os problemas que você vai resolver com tecnologia voltada a drone, né? Com certeza, esse é o nosso objetivo. Que legal, cara. E olhando para, acho que você comentou um pouquinho do Mine, né? Exato. O que é o Mine? Mine aí é uma rede de mercado autônomo, mini mercados autônomos que a gente também está abrindo aí. Que a gente, visto o grande interesse aí hoje da sociedade ter o produto mais fácil, sem complicação de ter que passar para o atendente. Você está em casa, você quer um requeijão, se não tem requeijão em casa, 1h, onde você vai? Enfim, hoje em dia os mercados autônomos em condomínios estão sendo uma febre muito grande. Então a gente está trazendo também essa parte de autônoma e com inteligência artificial. Mas tem muito roubo isso, não tem? Tem roubo. E é por isso que a gente quer entrar com a inteligência artificial para detectar possíveis roubos. Existem hoje já projetos pilotos que estão em MPV aí que conseguem detectar um movimento suspeito que vai prever um roubo. E além disso, a gente também quer trazer uma espécie de assistente virtual que vai ficar ali no mercado conversando com o cliente que está lá dentro. O cara entrou, ele ia falar: olá, Joãozinho. Olá, exato, porque nossos mercados vão ter um painel que você vai se cadastrar. Nesse cadastro você vai informar seu CPF, seu nome, e aí você, para entrar no mercado, você vai precisar pôr o seu cadastro. Você entrando no mercado, o mercado já vai saber quem é que está entrando. Isso já vai reduzir aí a taxa de um possível roubo, porque a gente vai saber quem você é. E além disso, vai ter ali um assistente que vai conversar com você, talvez indicar um produto, saber o que você precisa através de um aplicativo. E, enfim, tem inúmeras possibilidades também, mas é um mercado que está em ascensão. Hoje existem, eu acho que em torno de 10 mil mini mercados pelo Brasil em operação. E esse mercado, inclusive, já faturou 1 bilhão de reais nesse último ano. E a previsão é que suba para 6 bilhões de reais, com aumento para 50 mil mini mercados nos próximos 5 anos. Então é uma oportunidade muito boa para quem quer investir na parte de varejo autônomo. É uma oportunidade muito boa também. Que legal. A margem é muito baixa no varejo, né? E aí quando a gente tem, né, esse tipo de espécie de roubo, enfim, prejudica bastante. Então, com essa tecnologia, com certeza vai... Exato. A gente está sempre suscetível ali ao ser humano, né? Porque não tem como, né? Às vezes você pode pôr a maior aplicação, sempre vai ter alguém de má fé que vai conseguir roubar alguma coisa, mas o que a gente puder fazer para prevenir isso e evitar é importante. E o varejo, a margem é pequena, e por isso que a gente tem que contar sempre com a escalabilidade desse mercado. Exato, por isso que a gente está desenvolvendo uma marca, a Mini aí, ou Mine. O nome, inclusive, tem essa jogada para você conseguir escolher como você quer chamar, pensando aí na escalabilidade. Quem quiser aí ter uma franquia, a gente conseguir expandir para franquias e aí poder oferecer uma solução autônoma e valorizar essa parte do mercado do varejo autônomo também aqui no Brasil. Animal. E voltando para o drone aqui, né? Você comentou sobre a DJI, né? Exato. Como que vocês acoplam a AI dentro da DJI, né? Eles já têm um Swagger, uma API pronta lá onde você conecta nas APIs da DJI. Você tem que desenvolver isso, customizar. Como que é isso? Exato. Hoje, por exemplo, esse drone que a gente mira em atuar, que é o Dock 2, ele tem uma API aberta que a gente consegue hoje integrar, pegar os dados que ele está coletando e fazer o processamento. Inclusive o Google foi um dos que já abraçou a ideia e forneceu ali
a base operacional deles para a gente rodar a plataforma. Então, o nosso desafio talvez seja a parte do Wi-Fi, que a gente precisa, pensando no ecossistema do campo, a gente tem locais que nem sinal tem, né? Então, a gente está, inclusive, estudando a possibilidade de fazer a junção desse conjunto de equipamentos com a Starlink, que hoje em dia a gente consegue aí fornecer Wi-Fi em qualquer local com uma antena da Starlink. Mas é um dos desafios, tá? Mas é algo que a gente já está resolvendo, inclusive, com a Recta. Legal, animal. Galera, se você tem alguma dúvida, se você tem algum problema como esse, né, que o Marcelo está comentando, entra aí, lendtech.com.br. Lá a gente tem todos os desenvolvedores que você possa imaginar, Java, C#, Python, whatever. A gente consegue acompanhar, a gente consegue colocar especialistas próximos de você, entender o teu problema, desenvolver com você, fazer esse tipo de integração. E se você não gostar dos desenvolvedores no primeiro mês, eu tiro o desenvolvedor e troco sem literalmente cobrar nada de você. Então, a gente tem mais de 15 anos de experiência na área de tecnologia, um pouco mais que 17, e literalmente a gente consegue botar pessoas com skin the game, com soft skill, hard skill que você precisa, tá? lendtech.com.br, tá bom? Legal, Marcelo, isso aí é animal, cara. Eu acho que eu sinceramente nunca tinha pensado nisso, assim. Vocês, eu acho que tem, assim, vou olhar nos filmes, a gente vê lá os drones atirando, né, olhando, falando, acho que esse é o futuro do negócio, né, Com cara? certeza, é um mercado que está em ascensão gigantesca, tem muitas oportunidades, tem espaço para todo mundo ainda, então tem que se prevenir aí, começar a atuar para ser um dos heads, né, no futuro, então esse é o nosso objetivo. Legal. Vamos pensar assim, cara, você é um rapaz jovem, né? Como que você se prepara no teu dia a dia, né? Vou falar assim por mim, né? Eu, antes de dormir um pouquinho, dou uma acalmada, vejo minha agenda do outro dia, né? Me preparo ali, crio um alerta ou outro para mim durante o dia, né? Chego no escritório, olho lá, Exame, UOL, Folha, enfim, todos os principais sites do Brasil aqui, né? Até para não, né, tomar a decisão, viciar somente em um ali, e me preparo para o dia, assim, né? E é óbvio, estou empreendendo também, sair de uma carreira executiva e empreender. Como que você se prepara, né, no dia a dia, enfim? Bom, acho que hoje eu tenho alguns pilares essenciais na minha vida que independente da demanda que eu tenha no dia, por exemplo, eu não deixo de fazer um exercício físico. Acho que eu acordo, eu faço a minha academia, gosto muito de fazer esporte, então estou sempre mantendo isso, porque para manter com a cabeça sã eu produzo melhor. Então, um corpo sã, a gente consegue manter a cabeça sã. Então, acho que é importante a gente não perder os nossos valores principais, ter ali os eventos em família, sempre manter contato com família, que são coisas importantes para mim. E acho que o maior desafio, você deve saber também, na parte de empreender, é você ter disciplina de ser o seu próprio chefe. Eu também saí aí do mundo do CLT, fui empreender. Logo que a gente sai, a gente já fica, putz, não tem ninguém me cobrando hoje para entrar no trabalho, mas se eu não fizer isso, ninguém vai fazer por mim, a empresa não vai subir. Então as pessoas, alguns têm uma visão de que você está empreendendo, você pode fazer o que você quiser aí, se não tem uma hora, você não tem que bater ponto, mas às vezes a gente trabalha mais do que... Muito mais, domingo a domingo. Exato, madrugada. Sábado e domingo eu tô às vezes Cabeça trabalhando, não para. exato, você não para, você está sempre pensando, putz, sempre tem alguma coisa para fazer, exato. né? Uma parceria nova, Exato, exato, porque quando eu estava no mundo CLT, você acaba ali 6 horas, deu 6 horas, você fala, isso não é mais problema meu, se amanhã eu resolvo, a empresa não vai parar, mas agora dá 11 horas da noite, às vezes eu tô no computador fazendo coisa com medo de, se eu não fizer agora, não vou conseguir fazer amanhã, e se eu não fizer amanhã, não vai conseguir. Então, você tem que lidar muito com essa ansiedade de será que eu tô no caminho certo? Será que eu deveria estar fazendo mais? Será que vai dar certo? Será que vai dar certo? É uma incerteza muito grande e eu acho que empreender é isso, é você ter uma fé muito grande de que vai dar certo e você seguir no seu objetivo. Aquele frio na barriga o tempo todo. Exato, ver seus amigos sendo promovidos e você lá ainda, tudo que você ganha botando na empresa, você... Exato.
reduzindo o seu poder aquisitivo em prol de um sonho, então... Mas com o tempo você vai se acostumando, você vai pegando essa adrenalina, você vai pegando gosto por ela e eu acho que é isso que é importante aí. De verdade, é bem gostoso mesmo. E que dicas que você dá, assim, pra gente finalizar, né? Finalizar com chave de ouro. Que dicas que você dá para as pessoas que estão, talvez, no mundo corporativo hoje trabalhando, né? Certo. Sei lá, assim, pô, eu entro lá às 9, saio às 18, ou entro às 8, saio às 17, ponho meu headset, fico lá programando, faço as minhas integrações, ou sei lá, qualquer área da vida. E essas pessoas têm vontade de empreender e têm medo, talvez, às vezes, né? Que dica que você dá para essas pessoas, pelo menos, darem o primeiro passo, começar, né, a de fato empreender? Assim, quais são as 3 principais dicas que você dá? Certo, eu acho que a primeira dica é não precisa começar perfeito, apenas comece, tá? Se não, nenhum sonho empreendedor, nenhuma ideia empreendedora, você vai começar com todas as cartas do jogo, você vai ter que aprender com seus erros, você vai ter que saber que você vai errar, que vai ter muito não no início, que o caminho é tenebroso mesmo. Você vai ter muitas pedras no caminho, né? Que vão desde a criação de logo, criação de identidade visual, abertura de empresa, que é muito chato, você ter que ganhar credibilidade no mercado. Se você for jovem, principalmente, isso fica mais difícil ainda. E a segunda dica seria você pegar uma dor que exista no mercado de verdade, resolver um problema real, algo que tenha significado para você e talvez para a sociedade, porque pegar a ideia banal só pensando em lucro, você sempre acaba no mesmo local. Então você tem que pegar algo que você gosta de fazer, que você saiba fazer, que você ame fazer. E a terceira, talvez, dica que eu tenho é construir uma rede de networking, porque networking hoje eu gosto de falar que abre mais portas que currículo. Então você conversar com muita gente, foi em locais que são propensos a abrir portas, é muito importante, sempre estar em contato ali, conhecer gente nova, às vezes uma oportunidade de estar ali numa conversa num café, estar numa conversa ali no elevador, então não deixa de expandir sua rede de contatos e não deixa de conhecer gente nova também, eu acho que é muito importante. E não perca os seus valores também, né? Eu gosto de dizer que às vezes você começa a dar certo e o dinheiro sobe na cabeça, você acaba perdendo seus princípios e a ambição se torna ganância e isso não pode acontecer, então mantenha os seus valores. Eu continuo mantendo os meus, me foco para manter, porque isso é muito importante na vida de um empreendedor. Lembre-se de onde você veio, né? Lembre-se de onde tudo começou, né? Acho que a base familiar é isso, assim, né? Você, às vezes, eu fui executivo de grandes empresas, eu sempre fui humilde. Exato. Sempre tratei todo mundo da mesma maneira, sabe? Acho que é extremamente importante. Hoje, empreendendo, não mudo. Então, o que você falou faz todo sentido, cara. Né? E parabéns, porque poucas vezes na vida eu vi um jovem tão, né, pra frente como você, 24 anos, né? Com uma baita cabeça, né, extremamente educado, e você vê que é de berço, é de família, muito bom, muito legal, tá? Parabéns, cara, de verdade, espero que vocês continuem crescendo muito, cresça muito, né? Contactem a Lend lá, lendtech.com.br e utilize os melhores desenvolvedores do Brasil, a gente vai ajudar, conte com a gente também, tá? E acho que você tem alguma dica, você quer falar alguma coisa pro pessoal? Acho que você deu uma baita aula agora, mas tem mais algum ponto? Bom, acho que o que eu tenho até hoje é uma bagagem de alguém que está há 2 anos no mercado só, por uma empresa é muito pouco ainda. Espero um dia voltar aqui dizendo os resultados de todas as ideias que eu tive. Gigante. Exato. E contem com a gente. E também foque no seu esforço. Não se compare com o outro, né? Compare-se com quem você foi ontem e não com quem outra pessoa é hoje. Acho que isso é muito importante também de ter em mente. E contem com a UpView aí, com o mini mercado também para tudo que precisarem. Se precisarem me chamar também, se for jovem, quiser empreender, pode me chamar à vontade, que eu vou estar super aberto a incentivar você e passar tudo que eu sei até agora. Boa. Galera,
www.landtech.com.br, acessa lá, né? Se você tem um problema na tua empresa, se você tem algum pain point, a gente faz um assessment com o melhor time técnico que nós temos aqui na Land. Eu entendo o teu problema, eu entendo o teu pain point, eu faço uma concepção de produto em cima do teu problema, mostro para você como você deveria resolver o teu problema, ou trazendo eficiência, ou trazendo agilidade, enfim, eu mostro para você como resolver e em paralelo a gente constrói junto, resolve o seu problema, tá? Então, contate a gente, contate o nosso time comercial aqui e, enfim, nós somos a consultoria que mais cresce no Brasil. Esse ano foi quase 250% de crescimento, tá? Muito obrigado, se inscreva no canal e compartilha, tá bom? Obrigado, cara. Obrigado, Vinícius. Valeu. Foi um prazer, viu? Muito obrigado novamente. Boa.